Olá, imagine que de repente parte do seu cérebro não consiga mais enviar comandos para atividades físicas simples e que sua vida sai completamente do controle. Quem sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, sabe como é vivenciar essas experiências, além da luta para reaprender tarefas comuns do dia a dia, como andar ou alimentar-se sozinho. Um dos grandes problemas é que as pessoas não reconhecem sintomas, como dormência súbita em um lado do corpo ou a tontura repentina como indícios de um AVC. Resultado, a cada 5 minutos, um brasileiro perde a vida por causa de um acidente vascular cerebral. Como reconhecer os sintomas? Qual a importância de um atendimento médico rápido? E é possível prevenir um AVC? São essas e outras questões que serão debatidas no Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Hamilton Pereira, do PT, o doutor Santino Nunes Lacana, neurologista e neurocirurgião da Unifesp e também da Santa Casa de Santo Amaro, Rodrigo Pérez, fisioterapeuta neurológico. Obrigado a todos por estarem aqui hoje para participar do Saúde e Vida, que trata de uma questão extremamente importante. Quem passou por isso sabe melhor do que ninguém, né, deputado? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Verdade, Isabel. E é uma satisfação, né? Saúde e Vida, mais uma vez trazendo um tema aqui importante para os nossos telespectadores, né? E a TV Assembleia sai na frente novamente com um tema que os nossos doutores aqui irão abordar com propriedade, né? E que é uma das patologias assim de maior incidência hoje, nos dias de hoje, inclusive agora atingindo inclusive as pessoas numa idade cada vez mais precoce. Pois é, isso é uma coisa impressionante. O senhor passou por isso, né? E foi algo, foi de repente mesmo, porque não manda muito recado, né, deputado? Não, no meu caso não houve nenhum sinal. Nada? Nada, foi no dia 1º de abril de 2002, uma segunda-feira, eu passei um dia todo fazendo planejamento estratégico do mandato para aquele ano de 2002. Cheguei em casa por volta das 8 da noite e os meninos estavam acordados, assistindo televisão, sentei com eles. Depois a Virgínia, minha esposa, deitou-se. Quando eu fui deitar, eu fui ao quarto, a Virgínia me pediu um copo d'água. Eu voltei à cozinha, peguei o copo d'água, quando cheguei na porta do quarto, eu sofri um apagão. Caí, o copo quebrou-se, inclusive. Então, imagina, a partir daí... Bom, a gente vai falar depois como é que foi foram essas horas, a velocidade do atendimento que foi muito rápida, tudo isso. Que eu acho que são temas que a gente vai discorrendo ao longo do programa. Doutor, muito obrigada pela participação. Às vezes acontece dessa maneira, de repente, né? Aliás, é quase sempre de repente, não manda muito recado. Se eu fizer um exame, é que nem um infarto do miocárdio, porque o AVC é meio um infarto no cérebro, né? Você pode fazer um eletro 5 minutos antes de ter um infarto, 1 minuto antes de ter um infarto, não vai aparecer. É assim, não manda recado, vem mesmo? Bom, primeiramente, queria como agradecer... Um tsunami. Como um tsunami. Queria agradecer a poder estar aqui presente com vocês, poder prestar mais um serviço de utilidade pública, que acho que saúde é a coisa que nós devemos priorizar, né? E está aí o deputado nessa luta ferrenha, que a gente sempre sabe que ele está atrás disso. Muito bem. É o que você falou, Isabel. Infelizmente, normalmente, eu diria que 99% das vezes não manda recado. Quando você vai ver, você já está no chão, né? Existe alguns poucos casos em que a pessoa tem uma tontura e você está investigando, e aí você vai fazer uma análise da circulação das artérias do pescoço, das artérias que chamam as carótidas, né? As artérias vertebrais que estão aqui atrás, e às vezes num exame desses aí você incidentalmente encontra alguma lesão nessas artérias. Aí você já começa a ficar preocupado, né? E aí parte para um exame mais profundo, para um cateterismo cerebral, e talvez você vai encontrar essas obstruções e talvez já haja tempo ainda de tratar de várias formas. Ou seja, a pessoa ainda não teve, ainda não teve. Ela está à beira de. Ela pode sair do consultório e... Ela é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Ela pode estar na porta do consultório e cair,
né? Mas então, é muito difícil, mas habitualmente, diagnosticar infelizmente, a nossa população está melhorando, mas infelizmente a nossa população não pensa na prevenção, né? De fazer os seus exames de rotina, etc. e tal, ou talvez tenha dificuldades por inúmeras razões, financeiras, convênios, etc. e tal, dificuldades que o impedem de fazer. Mas também a nossa cultura, que não é aquela cultura de a gente rotineiramente, a cada 3, 4 meses, dependendo da idade, já começar a frequentar o seu cardiologista, o neurologista, o clínico geral, para ir se precavendo das doenças que a gente sabe que vão vir. Eu quero voltar daqui a pouco ao que é exatamente o AVC e por que é importante o exame da carótida. O que tem a ver coração com o acidente vascular. Mas antes eu queria cumprimentar, o Rodrigo está aqui participando do programa também, e que ele pega o depois. Né? Ele pega o depois, que é o deputado sabe disso, passou por isso, né, deputado? Como é que é um trabalho daquele que passou pelo AVC, do profissional da área, um especialista, né, em fisioterapia neurológica e da família, né? É uma luta. O fisioterapeuta tem um papel fundamental nesse processo de recuperação, né? São assim exercícios intensos, né? No meu caso, foram pelo menos 2 meses de exercícios contínuos, né? E tanto fazia lá na clínica do fisioterapeuta, quanto depois em casa também, repetia esses exercícios que foram devolvendo os movimentos e o controle dos movimentos, enfim. É um trabalho... Aqui uma pessoa extremamente dedicada, e tem que ter isso. Um exemplo de disciplina, um deputado. E é fundamental, né? Fundamental. Bom, boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui novamente. E vamos lá, a fisioterapia, na verdade, ela é imediata. Né? Muitas pessoas não sabem, mas ela já acontece, já ocorre no hospital. Então, deu a entrada no hospital, verificado após os exames, com o neurologista, dado diagnosticado um AVC, já se inicia. Já iniciado o tratamento, inicia-se fisioterapia? Já inicia com um ponto de vista preventivo de possíveis sequelas, ou seja, você tenta evitar, você sabe o que pode trazer um AVC de sequelas leves, moderadas ou até às vezes graves. Então, você sabendo disso, você já consegue intervir dentro de da entidade, dentro da UTI, quando tiver internação, o paciente, você já intervir e posicioná-lo, mantendo a respiração, a oxigenação, tudo bem tranquilo, ou às vezes, dependendo do quadro, através de equipamentos, onde você já se controla, evitando. Então, a gente viria em prevenção. Quer dizer, é possível... Pré-sequelas, assim, pouco tempo após... Pouco tempo que eu digo é minutos, horas, talvez, após um acidente vascular cerebral, já iniciar um trabalho de fisioterapia para evitar que tenha danos maiores. Assim, até o doutor pode confirmar esses dados, né? A maior parte do AVC, no momento, a pessoa leva para a parte, a gente considera a parte flácida, ou seja, perda de movimento, tá? E também de sensibilidade, na maioria das vezes. Essa perda de movimento ela é sempre presente no primeiro momento, vem acompanhada de um desmaio, enfim. E socorrido rapidamente, o quanto antes melhor, existem medicamentos dando entrada no hospital que vão fazer com que esse edema cerebral, ou seja, esse AVC, não aumente. E o fisioterapeuta já no hospital vai intervir, ou seja, no posicionamento, porque não se sabe se esta fase, entre aspas, flácida, vai permanecer por horas, por dias ou por semanas. É uma coisa difícil de prever. E também se sabe que existe uma sequela onde tem-se a espasticidade, que seria o aumento do tônus muscular, onde leva um padrão motor, onde leva uma flexão de cotovelo, por exemplo, que é a típica, a famosa rigidez, né, conhecida popularmente, que você também tenta evitar, que isso, num futuro, pode levar a uma deformidade caso este paciente não faça fisioterapia. Ou pode dificultar, né? Pode dificultar. Fazer com que leve mais tempo. E é um dado importante, essa questão da fisioterapia imediata, porque você evita muita coisa, né? Porque o pós, muitas vezes você trata da sequela que poderia ter sido evitada naquele primeiro momento. Falar exatamente o que é um AVC. O que é isso? É popularmente conhecido como derrame. O que estoura? Então, vamos lá. Realmente vaza sangue? A pergunta é super pertinente, porque se estoura, você tem que consertar a veia, depois então, colar. Na realidade, assim, popularmente a gente conhece o derrame como aqueles mais comuns que acontecem, que é a isquemia. E eu vou explicar o que é. Então, você tem uma artéria
um coágulo vai entupir essa artéria, o que estiver à frente desta artéria não será irrigado. Então você teve uma isquemia, você teve um infarto, e aquele tecido adiante... Que é igualzinho que tem no miocárdio. Igualzinho do coração. Um entupimento. Então, isso. Então, órgãos nobres sofrem, mostram consequências maiores, como o coração, colapso. como o cérebro. Porque então, aí a musculatura fica maluca, é um colapso elétrico no caso é. do coração. E ele não adiante, você perde aquele tecido. Né? Esse é o que a gente chama de derrame. Mas, na realidade, etimologicamente falando, o derrame seria o derramamento, seria o AVC hemorrágico. Então, nós temos que diferenciar duas coisas. O acidente vascular cerebral isquêmico, que é esse que eu falei que entope, e o acidente vascular cerebral hemorrágico, é aquele cuja artéria arrebenta e há uma inundação do cérebro com o sangue. Qual que é pior? Ou os dois são Olha, dependendo podem causar problemas, dependendo da quantidade, do tamanho da isquemia ou da quantidade de sangue, um ou outro pode ser pior. Habitualmente, o hemorrágico é um pouco pior e às vezes demanda cirurgia. Você precisa drenar aquele coágulo, tirar aquele corpo estranho, entre aspas, estranho, porque ele não faz parte do cérebro. Ele tem que estar dentro da artéria. Ele tem que estar dentro da artéria. E essa artéria tem que ser recomposta? Não, aí você não consegue recompor essa artéria, a não ser que uma das razões que há o estouro dessa artéria, o derramamento de sangue, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, é o aneurisma, por exemplo. Então, o aneurisma é uma bolha da artéria, né? Ele se rompe porque é uma parede mais frágil, aí há o sangramento, então você vai fazer uma correção cirúrgica. Você vai lá e coloca um clipe naquela bolha, você corrigiu o defeito daquela artéria. Por onde estava saindo Por onde estava sangue. saindo. Existem também outros tratamentos, hoje em dia, muito plausíveis, que eu sou muito favorável, que é você, por dentro, pelo cateterismo, e aí você coloca um stent. Igualzinho. Para fechar aquela parte que tem a deformidade. Que está com um buraco, digamos assim. Esse stent, é como um pneu furado, exatamente. Mais ou menos, para a gente entender. Esse stent também, hoje em dia, é usado nos casos de obstrução arterial. Então, você vai até lá com o catéterzinho, solta o stent para abrir a artéria que foi obstruída. E também existem outras drogas aí no decorrer, a gente vai falando. Tanto o acidente vascular hemorrágico como o isquêmico não hemorrágico podem provocar dores de cabeça ou podem não dar sinal nenhum? Normalmente o que dá dor de cabeça é o hemorrágico. É o hemorrágico. O isquêmico pode dar também, mas é muito, muito mais comum no hemorrágico. Deputado, qual foi o do senhor? O senhor sabe? Foi o acidente isquêmico. hemorrágico. Hemorrágico. Não, Hemorrágico. E no meu caso, depois, eu não sei se descoberto na cirurgia ou no próprio exame, né, tomografia computadorizada, depois foi diagnosticado como um defeito de fabricação aí, né? Na realidade, eu tinha uma artéria, né, que, segundo me foi explicado depois, no hospital já, ela tinha uma curva e ela estourou no cotovelo. Ela estourou naquela curva. Que não era para estar ali. Era uma não dobrinha que estava forçando. Bolha, né? Não era uma bolha, mas porque a minha pressão sempre foi de garoto. Porque isso ocorre mesmo, né? Casos congênitos. Exatamente, né? malformação congênita. Eu nunca tive pressão alta, nunca tive problema de hipertensão. A minha pressão é cravada 12/8. Sempre. Se fizer um exame agora, se medir a pressão agora, está 12/8. Nunca tive esse problema. Não tive dor de cabeça, nem naquele dia, nem nos dias anteriores. Não tive nenhum aviso. Nenhum aviso. É uma dormência, nada? Em absoluto. Absolutamente nada. Como eu disse a vocês, eu sofri um apagão no quarto de casa, caí. A Virgínia se apavorou, porque ela conta, né? Mexia comigo e eu não respondia a nenhum estímulo. E ela, então, chamou um motorista que trabalha comigo e que mora próximo à minha casa. O motorista chegou lá, falou, olha, ele não mexe, não responde, não volta os sentidos, então vamos chamar o resgate. O resgate veio muito rápido.
Isso tudo durou o quê? 1 hora? Para o hospital onde eu tinha o convênio. Isso foi 1 hora, mais ou menos. Não sei quanto tempo levou isso, né? Porque lá no hospital eles olharam, fizeram a tomografia imediatamente. A tomografia computadorizada mostrou o tamanho de que estava aquela hemorragia, né? E eles, então o médico, nós tínhamos lá um neurocirurgião também no hospital, lá de Sorocaba, o Dr. Beda, ele falou, olha, nós não temos condições aqui de momento, né? Equipamento, condições para mexer com hemorragia desse tamanho. O que nós podemos é providenciar uma ambulância UTI, leva o Hamilton para o Albert Einstein e tentar salvá-lo lá. 50 minutos eles vieram de Sorocaba até o Albert Einstein, né? E aí fui levado imediatamente para a UTI, para a cirurgia, né? E fizeram a cirurgia, que terminou por volta do meio-dia do dia 2. Quer dizer, entre o acidente que foi por volta de 10 da noite, 11 da noite, 11h30 da noite. São 12 horas, mais ou menos. Exatamente. Isso sem Foram contar o muito início. O rápidos. início da cirurgia deve ter sido... O senhor dimensiona melhor o tempo aí? Para se iniciar uma cirurgia? Num caso desse, se terminou ao meio-dia, deve ter começado o quê? 10 horas da manhã? Provavelmente. Provavelmente, né? Foi um furinho só que fizeram? Não. Abriram uma calota, tiraram uma... Eu tenho no osso uma marca, né? Eles abriram tudo. Fiz uma craniotomia. Fiz uma Exatamente. abertura do Eles crânio, tiveram que realmente. encerrar o Então pode ser crânio, mais tempo abrir até. para chegar ao local. No mínimo 3 horas, assim, sendo No bem mínimo. econômico. Então, para o No senhor mínimo. ver como foi rápido o atendimento. Agora, se Exatamente. se foi atrás da artéria que sangra, esse caso era, eles cliparam essa malformação, alguma coisa, aí deve ter demorado mais. Bom, eu tinha feito uma pergunta que a gente ainda não falou sobre isso. O que tem a ver o coração, a carótida com AVC? Mas isso para daqui a pouco, Tá bom. no próximo bloco do Saúde e Vida, que volta já.